Agora sim, bom dia, feliz sábado a todos, que a paz e a graça de Jesus seja com você, amém? Estou muito feliz de estar aqui, um dos lugares assim mais especiais, um lugar onde eu gosto de estar é pregando a palavra de Deus, aqui na Igreja do Marco, ali no nosso auditório, no evangelismo, dando um estudo bíblico, eu gosto desse lugar. O lugar onde a gente anuncia a palavra de Deus. Eu sinto alegria em fazer isso. E hoje nós estaremos estudando sobre um tema muito especial. Vocês podem ver aí o tema do sábado para o domingo, ok? O nosso estudo de hoje, ele será base para o nosso estudo do próximo sábado. Se Deus permitir, estaremos aqui para mais um estudo, ok? Então fique bem atento na nossa mensagem desta manhã. Para isso, eu convido a igreja para fechar os olhos nesse momento e vamos convidar o Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, Pai amado, te somos gratos pelo dom da vida, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, com a certeza de que o Senhor nos conduz para entendê-la conforme a Tua vontade e Teu querer. Por isso, convidamos o Teu Santo Espírito para que Ele possa ser o nosso professor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Do sábado para o domingo, veja. Ok. Muito bem. Vocês sabiam que a palavra sábado, ela é mencionada cerca de 250 vezes na Bíblia? Por outro lado, a palavra domingo é mencionada 0 vezes. Você não encontra a palavra domingo na Bíblia. Se você for ali na oração do Pai Nosso, no subtítulo ali está escrito a oração dominical, certo? Mas só que é o subtítulo, ele foi acrescentado ali como forma didática para facilitar a leitura, mas não faz parte do texto bíblico, ok? A palavra dominical ali, né? De Dominus tem a ver com mestre, a oração do mestre. Mas a palavra domingo, ela não está no texto original bíblico. Ok? O que nós encontramos na Bíblia é a expressão primeiro dia da semana. E em toda a Bíblia, nós temos aqui 8 textos que mencionam o primeiro dia da semana. Você pode, com mais calma, ver na sua casa, ler cada um deles e você vai chegar à seguinte conclusão: nenhum deles apresenta o primeiro dia da semana como um dia especial, um dia de adoração. Pode até ser um dia especial, porque foi o dia em que Jesus ele ressuscitou. Mas por outro lado, Jesus ele morreu na sexta-feira, isso também faz da sexta um dia especial. Nem por isso a gente deve guardar a sexta-feira. Vocês sabiam que os muçulmanos, a sexta-feira é um dia especial para eles? Ok? Mas a Bíblia menciona que o dia do Senhor é o 7º dia, o sábado. Ok? Mas por que então que muitos por aí afora dizem que o domingo é o dia do Senhor? De onde veio isso? Para nós respondermos a esta pergunta, primeiro nós precisamos verificar acerca da origem do sábado. É bem conhecido de todos nós, mas é importante relembrar. A origem do sábado está em Gênesis. Abra sua Bíblia aí. Não estou conseguindo passar aqui. Se você puder me ajudar. Gênesis capítulo 2, verso 1 até o verso 3. Lemos o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Veja, o sábado aqui, o dia de descanso, ele é instituído na criação. Não havia judeu, não havia sabatista, não havia adventista, só havia aqui Adão e Eva, que foram criados no 6º dia. E Deus agora presenteia
a raça humana com o sábado. É interessante que se você for lá para João, capítulo 1, verso 1 ao 3, lemos o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é o Verbo? Se você continuar a leitura, o texto vai indicar lá: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é Jesus. Cristo estava no princípio com Deus na criação, e Ele é Deus. E em outro momento, vamos adiantar aqui, temos dois textos de Mateus 12, 8 e Marcos capítulo 2, verso 28, apresenta que Cristo, Ele é o Senhor do sábado. Então veja, Ele estava no princípio da criação, tudo foi feito por intermédio dEle, inclusive o sábado. E Cristo é o Senhor do sábado. A verdade da palavra de Deus, ela é bem clara. Agora eu faço uma pergunta para você. Pode passar, por favor? Jesus é o Senhor do sábado. Agora eu faço uma pergunta a você. Pode ir adiante. Jesus é o Senhor da sua vida? Já sabemos que Ele é o Senhor do sábado, mas Ele é o Senhor da sua vida? Muitas pessoas declaram que Cristo é o seu Salvador, e de fato Ele é. Mas muitas pessoas têm dificuldades em aceitar Cristo como Senhor. Ou pelo menos o fazem, mas sem entender o que é isso. O Senhor é aquele que dá a ordem e o servo obedece. Se você declara que Cristo, que Jesus é o Senhor da sua vida, então você precisa seguir todas as ordens que o Mestre dá. Deu para entender até aqui? Vamos adiante então? Pode passar? É interessante que após o pecado, o ser humano ele se afasta de Deus. Vocês conhecem a história? Quando ouviram a voz de Deus na viração do dia, Adão e Eva eles se escondem de medo, porque eles estavam nus, sentiram medo, houve um afastamento, eles não mais enxergam a face de Deus. Só de ouvir a voz, eles já sentem medo e fogem. Então o pecado ele trouxe esse afastamento, esse distanciamento. Mas Deus ele procura o homem, ele busca relembrar o homem, e ele diz: olha, lembra-te dos meus mandamentos, dos meus princípios. E até hoje o ser humano tenta fugir de Deus. Só que é interessante que se você for lá em Êxodo, e eu livrei vocês da escravidão para que vocês vivam em obediência. Deus, Ele nos tira da escravidão do pecado. Pode passar para a gente aí, por favor? Deus nos liberta da escravidão do pecado. E agora liberto, eu vou voltar à prática do pecado? Não. Eu sou liberto para a obediência. Aqui precisamos enfatizar essa questão. Nós não guardamos os mandamentos, em especial o sábado, para me salvar. Eu guardo os mandamentos porque eu já fui salvo. Deus já me libertou da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. E agora libertos, eu vou lutar para viver uma vida de obediência. Pode passar? Algumas pessoas talvez se sentem aprisionadas, mas eu deixo para você aqui um texto, João 8,32, ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez eu
dava estudo bíblico para uma pessoa, e nós estudávamos a Bíblia, e eu percebia que ela não tinha muito interesse no estudo. A gente fazia as perguntas, respondia, e eu via assim que ele não se interessava. Aí quando finalizava o estudo, aí ele ficava animado. Sabe o que ele queria? Que eu colocasse a mão na cabeça dele para orar. E toda vez que eu ia lá para estudar com ele, para o estudo, ele não ligava muito. Mas quando era na hora de botar a mão na cabeça dele para orar, ele pedia e ele ficava animado. E eu comecei a entender que o que ele gostava era isso, que eu orasse por libertação. Até que uma vez eu apresentei esse texto para ele e falei: olha, se você quer ser liberto, você precisa conhecer a verdade. Não é eu colocando a mão sobre sua cabeça e orando que você vai ser liberto. Você precisa conhecer a verdade, é a verdade que liberta. Se você se sente aprisionado, busque a verdade. E temos pelo menos 5 colunas da verdade. Deus Pai é a verdade, Deus Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade, e de forma mais específica, os 10 mandamentos, eles são a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos adiante? Então veja, voltando agora para o nosso tema, do sábado para o domingo. Já entendemos que Deus estabeleceu o sábado é o dia do Senhor, e Jesus é o Senhor do sábado, e Ele deu o sábado não como se fosse um peso, um fardo para o ser humano, não. O sábado foi em benefício. O próprio Cristo falou: olha, o sábado foi feito por causa do homem, para o homem, o ser humano, e não o ser humano que foi feito por causa do sábado. O sábado é um benefício que Deus dá, é um presente para mim e para você. Faça do sábado um dia deleitoso, prazeroso, feliz, um dia em que você serve ao próximo e um dia que você serve a Deus. O sábado tem sido um dia deleitoso para você? O sábado é um presente de Deus. Deus, Ele tem um encontro marcado comigo e com você todo sábado. Assim como Ele tinha com Adão e Eva, toda a viração do dia, Deus estava lá para se encontrar com o casal. Deus, Ele comigo e com você, a cada sábado tem um encontro marcado. Vamos adiante. Mas por que então que muitas pessoas dizem que o dia do Senhor é o domingo? A Bíblia, ela não apresenta muitos detalhes, como que ocorreu essa mudança. Temos aqui o texto de Daniel 7:25, nos apresenta uma profecia bem interessante, que diz assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará, em algumas versões, cuidará de mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essa profecia aqui, ela se cumpriu. Não podemos entrar em todos os detalhes dela, mas a Bíblia já previu para a gente, 1000 anos antes de acontecer, a Bíblia já havia garantido para nós: haverá um poder, haverá um movimento que cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. E para entender melhor como que essa mudança ela ocorreu, precisamos ir para a história extra-bíblica. Pode passar aí para a gente? No topo do debate entre a mudança do sábado para o domingo, de vários estudos que foram feitos, temos aqui 2 nomes de peso, ok? O primeiro aqui é Willi Hordorf, ok? E o segundo, acredito que é mais familiar a você, Samuel Bacchiocchi. Eles estão aí no topo do debate e eles têm ideias divergentes. Pode passar para a gente? Vou tentar ler aqui. Willi Hordorf, ele defende a seguinte ideia: o presente nível do nosso conhecimento não nos permite descobrir com certeza a origem da observância do domingo, mas nossa discussão do assunto torna evidente que vários argumentos podem ser propostos convincentemente em favor da opinião de que a observância cristã do domingo é uma criação genuinamente cristã, que retrocede
ao período mais antigo da comunidade primitiva e mesmo à intenção do próprio Senhor ressurreto. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Ele sugere que, de fato, a observância do domingo como dia do Senhor é uma criação genuinamente cristã. E ela vem do tempo mais antigo da igreja primitiva, ou seja, no período dos apóstolos. E ele ainda vai longe. Ele sugere que era a intenção do próprio Cristo que em sua ressurreição fosse estabelecido ali o dia do domingo como sendo o dia do Senhor. Só que, em contrapartida, temos aqui a posição de Samuel Bacchiocchi, ok? Em sua tese doutoral, defendida em 1974, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Veja, não foi em qualquer universidade, foi dentro de uma universidade católica. Ele defendeu a seguinte ideia, pode passar aí para a gente. A adoração do domingo em lugar do sábado não ocorreu na primitiva igreja de Jerusalém, por virtude da autoridade apostólica, mas aproximadamente um século mais tarde, na igreja de Roma. Ele contrapõe a ideia de Hordorf. E a igreja católica, a universidade católica, reconheceu e aprovou a sua tese doutoral. Ela foi defendida aqui em 1974, foi escrita em italiano. 3 anos depois ela é traduzida para o inglês, com o título do sábado para o domingo, tá bom? Pode passar para a gente. Aqui ele apresenta alguns fatores que contribuíram para essa mudança. Uma interação de fatores judaicos, pagãos e cristãos contribuíram para o abandono do sábado e a adoção da observância do domingo em seu lugar. Então esses fatores, tá bom? Judaicos, cristãos e pagãos. E vamos agora pontuar cada um deles. Mas antes, olha que citação interessante aqui de Leroy Fromm. Ele diz o seguinte, ó: enquanto a igreja está evangelizando o mundo está secularizando a igreja, e assim os esforços desta são neutralizados. Você vai entender um pouquinho melhor no próximo slide. Pode passar aí para a gente. Temos aqui, ó, fatores que contribuíram para a mudança do sábado para o domingo. Vamos para o primeiro fator. Temos aqui o apelo da cultura greco-romana. Como assim? Veja, os romanos, o Império Romano, ele tinha uma característica peculiar, diferente dos outros impérios. Por exemplo, na história de Daniel, quando a Babilônia ali domina Jerusalém, eles tiram o povo de sua terra, levam para a Babilônia como escravos, eles mudam o nome daquelas pessoas, eles mudam os deuses, eles mudam a alimentação deles. É como se eles estivessem tirando a identidade daquele povo e colocando a sua identidade babilônica sobre eles. Deu para entender até aqui? Assim era com os egípcios, os persas, enfim, todos os impérios, os gregos, eles impunham a sua cultura, a sua religião sobre os povos que eles dominavam. Só que o Império Romano é diferente. O Império Romano domina um povo, mas ele permite que aquele povo continue com sua religião, com sua cultura, e na verdade os romanos absorviam o conhecimento daqueles povos. Deu para entender? É por isso que nos dias de Jesus existiu o Sinédrio, o judaísmo ainda se mantinha, porque apesar dos romanos dominarem, mas eles permitiam que, se aquele povo fosse submisso a eles, então eles deixavam que eles seguissem com sua religião e suas leis, ok? Os romanos, eles derrotam a Grécia, eles se estabelecem, eles dominam o mundo, porém, o que prevalece? Olha que interessante, como Roma conquistara a Grécia, mas fora conquistada pela cultura grega, assim também o cristianismo prevaleceu sobre o paganismo do Império Romano, pode passar, mas acabou absorvendo muito da cultura greco-romana, inclusive seus ritos religiosos. O cristianismo avançou, chegou um tempo em que o paganismo não conseguiu mais se manter e foi rejeitado.
Roma, que era pagã, agora torna o cristianismo como a religião oficial de Roma. Entretanto, aparentemente o cristianismo avançou, mas também foi dominado pela cultura grega. Os ritos, as tradições do paganismo entraram para dentro do cristianismo. Assim como os romanos derrotaram a Grécia, mas foram dominados pela cultura grega, o cristianismo venceu o paganismo, mas foi dominado pelos costumes pagãos. Um dos fatores foi isso, o aculturamento. Certo? Deu para entender até aqui? A igreja avança, evangeliza, porém, ela é secularizada pelo mundo. Isso aconteceu naquele tempo, continua acontecendo hoje. Vamos para o próximo fator que contribuiu para a mudança do sábado para o domingo. O crescente espírito anti-judaico. Pode passar aí para a gente? Olha só, haviam revoltas. O Império Romano dominava os judeus. Só que, de quando em quando, os judeus se revoltavam. Olha aqui, por exemplo, a revolta nacionalista judaica de 66 d.C. culminou na destruição de Jerusalém, né, e do templo no ano 70. Ok? Temos um outro exemplo, já na rebelião judaica de 132 d.C., liderada pelo pretenso Messias judeu Bar Kokhba, foi sufocada radicalmente pelo imperador Adriano. Lembram que a esperança dos judeus era que o Messias, ele viria como libertador, ele viria para derrotar os romanos, libertar os judeus do jugo dos romanos. Não era essa a esperança dos judeus para o Messias? Inclusive, os próprios apóstolos de Cristo, os discípulos, eles acreditavam nisso. E aí Cristo então ensina para eles que não, que o Messias viria, mas a batalha que ele venceria era uma batalha espiritual. Não era com armas carnais, com sangue, com morte, mas com uma batalha espiritual, com amor, com a paz e com a misericórdia. É assim que Cristo estabeleceria o seu reino, é assim que o Messias venceria. Os discípulos então entenderam isso, porém os demais judeus não, continuaram esperando o Messias lutador, guerreiro. E aí se apresenta então esse sujeito aí, fazendo uma nova revolta, só que foi aí sufocado pelo imperador Adriano. Tá, mas como assim, pastor? O que tem a ver isso? Veja, os cristãos gentios, os cristãos que pertencem a outras nações, inclusive em Roma, eles não queriam mais ser identificados como os judaizantes. Então começou a haver um afastamento. Por quê? Os romanos, devido a essas revoltas, eles começaram a maltratar os cristãos. Eles botavam tudo no mesmo pacote, são todos judaizantes. Vamos perseguir, vamos acabar com essas revoltas. Por outro lado, esse próprio judeu aí, historiadores da época, também afirmam que ele também torturava os cristãos para negarem a Jesus Cristo. Então, os cristãos nesse tempo eram perseguidos tanto pelo pretenso Messias e também eram maltratados pelo Império Romano. Então começou a haver um sentimento assim, anti-judaico. Eu não quero me parecer com judeu. Começou a haver um afastamento. O sábado é um sinal claro que identifica um judeu, então eu vou começar a me afastar. Outros fatores também, detalhes específicos, o tempo não nos permite, mas, por exemplo, no sábado, os judeus geralmente costumavam jejuar. Por outro lado, no domingo, os cristãos, eles festejavam, eles se banqueteavam, domingo era um dia alegre. Então, o sábado começou a ser visto como um dia penoso, de penitência, e o domingo como sendo um dia alegre, feliz. Percebe como os fatores vão contribuindo para esse afastamento? Pode passar. Um outro fator também foi a releitura alegórica. Pode passar para a gente? Volta lá. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre isso. Volta no slide anterior, por favor. A releitura da Bíblia de forma alegórica. Como assim? Veja, no próximo sábado a gente vai entrar em mais detalhes sobre a adoração do domingo, tá bom? De onde que veio, do paganismo, ok? A gente vai falar um pouco sobre isso no próximo sábado.
no culto das 11. Mas começaram a se fazer releituras da Bíblia. Como assim? Os romanos, eles adoravam o Deus Sol. Por outro lado, os cristãos começaram a pegar textos que identificam Cristo como o sol da justiça. Então, para ficar numa posição confortável, vamos unir as duas coisas. Os romanos adoram o sol e a gente adora o sol da justiça. E começaram a no domingo também celebrar o sol da justiça. A celebrar o domingo de Páscoas. O Pentecostes aconteceu no domingo. Entendeu? E chegou um tempo em que o sábado e o domingo eles ficaram assim, no mesmo patamar. Eram dias importantes. Ok? A releitura bíblica. Também no domingo, Cristo ressuscitou. Os 7 dias da semana não são literais, são 7 períodos. Acabando assim com o sábado do 7º dia. Então essas releituras alegóricas também contribuíram para a mudança do sábado para o domingo. O sábado começou a ser diminuído e o domingo começou a ocupar uma posição de destaque. Vamos adiante. Temos aqui então o antecipacionismo histórico. É o mesmo tipo de argumento em que... Esqueci o nome dele aqui, deixa eu verificar. Willi Hordorf. A mesma posição que lá no início foi apresentada. Uma ideia comum, tá bom? Bem aceita no meio ali acadêmico. É que o domingo, ele foi estabelecido pelos discípulos na era apostólica. Não no 2º século, mas no primeiro. O 1º século foi o período em que os discípulos viveram. O 2º século já foi a geração depois dos discípulos. Bacchiocchi identifica que a mudança do sábado para o domingo aconteceu no 2º e no 3º século, nesse período. Já essa visão aí mais comum, antecipacionista, apresenta que foi no 1º século, pelos discípulos, e até que era a intenção do próprio Cristo que o domingo fosse estabelecido como dia do Senhor. Deu para entender até aqui, gente, como que ocorreu de forma histórica a mudança do sábado para o domingo, como que pela autoridade apostólica isso aconteceu e com a autoridade do próprio Cristo. Só que, para finalizar, eu gostaria de deixar um texto aqui para você. Pode passar aí para a gente. Mateus capítulo 5, 17. O próprio Cristo deixou essas palavras. Não penseis, olha o que ele diz, nem pense nisso, que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Quando ele fala aqui lei e profetas, ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento. A lei, tá bom? A Torá são os 5 primeiros livros de Moisés. E os profetas são os demais escritos dos profetas do Antigo Testamento. Era a Bíblia que Jesus ele usava. Ele diz assim, nem pense que eu vim acabar com isso. Não, eu vim cumprir. E no grego, esse cumprir aí é a palavra plero, que significa exaltar, colocar em uma posição de destaque. Cristo veio para isso, e não para abolir, como alguns dizem. Ficou claro até aqui? Esse nosso estudo de hoje é apenas para preparar a gente, preparar o terreno para o estudo do próximo sábado. Às 11 horas nós estaremos falando sobre a marca da besta. Algumas pessoas dizem que a marca da besta é um chip, a tatuagem, dizem que é a vacina do Covid, mas nós iremos ver à luz da Bíblia qual é a marca da besta. Certo? Deu para entender até aqui? Vamos então ficar em pé nesse momento e vamos juntos fazer uma oração ao Senhor? Oremos. Santo Deus, Pai amado, te louvamos por este momento de meditação, de estudo da Bíblia. Podemos entender um pouquinho como que se deu a mudança do sábado, claramente explícito na Bíblia, como o dia do Senhor, dia de adoração,
o dia santo, para um falso sábado, um domingo, que é muito aceito e propagado pelas demais igrejas cristãs. Ó Senhor, queremos entender um pouco mais sobre isso e qual a relação desse assunto com as profecias do Apocalipse, em especial a marca da besta. Que isso possa nos ajudar a crescer em conhecimento e graça da Tua palavra a cada dia. São bênçãos que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você.